Direito Processual Penal. Código de Processo Penal. Decreto-Lei 3.689 de 41. Parte 1. Livro 1. Do Processo em Geral. Título 8. Do juiz, do Ministério Público, do acusado e defensor, dos assistentes e auxiliares da Justiça. Capítulo 1. Do juiz. Artigo 251. Ao juiz incumbirá prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo para tal fim requisitar a força pública. Artigo 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da Justiça ou perito. Ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. Tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. Ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. Artigo 253. Nos juízos coletivos, não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau inclusive. Artigo 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles, se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Se ele, seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, até o terceiro grau inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. Se tiver aconselhado qualquer das partes. Se for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes. Se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. Artigo 255. O impedimento ou suspeição decorrente de parentesco por afinidade cessará pela dissolução do casamento que lhe tiver dado causa, salvo sobrevindo descendentes, mas ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, não funcionará como juiz o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro ou enteado de quem for parte no processo. Artigo 256. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la. Capítulo 2. Do Ministério Público. Artigo 257. Ao Ministério Público cabe promover privativamente a ação penal pública, na forma estabelecida neste Código, e fiscalizar a execução da lei. Artigo 258. Os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau inclusive, e a eles se estendem no que lhes for aplicável as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juízes. Capítulo 3. Do acusado e seu defensor. Artigo 261. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Parágrafo único. A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada. Artigo 262. Ao acusado menor, dar-se-á curador. Artigo 263. Se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz,
ressalvado o seu direito de, a todo tempo, nomear outro de sua confiança ou a si mesmo defender-se caso tenha habilitação. Parágrafo único. O acusado que não for pobre será obrigado a pagar os honorários do defensor dativo arbitrados pelo juiz. Artigo 264. Salvo motivo relevante, os advogados e solicitadores serão obrigados, sob pena de multa de 100 a 500 mil réis, a prestar seu patrocínio aos acusados, quando nomeados pelo juiz. Artigo 265. O defensor não poderá abandonar o processo, senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 a 100 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Parágrafo 1º. A audiência poderá ser adiada se, por motivo justificado, o defensor não puder comparecer. Parágrafo 2º. Incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência. Não o fazendo, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato. Artigo 266. A constituição de defensor independerá de instrumento de mandato, se o acusado o indicar por ocasião do interrogatório. Artigo 267. Nos termos do artigo 252, não funcionarão como defensores os parentes do juiz. Capítulo 5. Dos funcionários da Justiça. Artigo 274. As prescrições sobre suspeição dos juízes estendem-se aos serventuários e funcionários da Justiça no que lhes for aplicável. Título 10. Das citações e intimações. Capítulo 1. Das citações. Artigo 351. A citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado. Artigo 352. O mandado de citação indicará o nome do juiz, o nome do querelante nas ações iniciadas por queixa, o nome do réu ou, se for desconhecido, os seus sinais característicos, a residência do réu se for conhecida, o fim para que é feita a citação, o juízo e o lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer, a subscrição do escrivão e a rubrica do juiz. Artigo 353. Quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado mediante precatória. Artigo 354. A precatória indicará o juiz deprecado e o juiz deprecante, a sede da jurisdição de um e de outro, o fim para que é feita a citação com todas as especificações, o juízo do lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer. Artigo 355. A precatória será devolvida ao juiz deprecante, independentemente de traslado, depois de lançado o cúmpra-se e de feita a citação por mandado do juiz deprecado. Parágrafo 1º. Verificado que o réu se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz, a este remeterá o juiz deprecado os autos para efetivação da diligência, desde que haja tempo para fazer-se a citação. Parágrafo 2º. Certificado pelo oficial de justiça que o réu se oculta para não ser citado, a precatória será imediatamente devolvida para o fim do previsto no artigo 362. Artigo 356. Se houver urgência, a precatória que conterá em resumo os requisitos enumerados no artigo 354 poderá ser expedida por via telegráfica depois de reconhecida a firma do juiz, o que a estação expedidora mencionará. Artigo 357. São requisitos da citação por mandado: leitura do mandado ao citando pelo oficial e entrega da contrafé, na qual se mencionarão dia e hora da citação, declaração do oficial na certidão da entrega da contrafé e sua aceitação ou recusa. Artigo 358. A citação do militar
far-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço. Artigo 359. O dia designado para funcionário público comparecer em juízo como acusado será notificado assim a ele como ao chefe de sua repartição. Artigo 360. Se o réu estiver preso, será pessoalmente citado. Artigo 361. Se o réu não for encontrado, será citado por edital com prazo de 15 dias. Artigo 362. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida nos artigos 227 a 229 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código do Processo Civil. Parágrafo único. Completada a citação com hora certa, se o acusado não comparecer, ser-lhe-á nomeado defensor dativo. Artigo 363. O processo terá completada sua formação quando realizada a citação do acusado. Parágrafo 1º. Não sendo encontrado o acusado, será procedida à citação por edital. Parágrafo 4º. Comparecendo o acusado citado por edital em qualquer tempo, o processo observará o disposto nos artigos 394 e seguintes deste Código. Artigo 364. No caso do artigo anterior, número 1, o prazo será fixado pelo juiz entre 15 e 90 dias, de acordo com as circunstâncias, e no caso de número 2, o prazo será de 30 dias. Artigo 365. O edital de citação indicará o nome do juiz que a determinar, o nome do réu ou, se não for conhecido, os seus sinais característicos, bem como sua residência e profissão, se constarem do processo. O fim para que é feita a citação, o juízo e o dia, a hora e o lugar em que o réu deverá comparecer, o prazo que será contado do dia da publicação do edital na imprensa, se houver, ou da sua afixação. Parágrafo único. O edital será afixado à porta do edifício onde funcionar o juízo e será publicado pela imprensa onde houver, devendo a afixação ser certificada pelo oficial que a tiver feito e a publicação provada por exemplar do jornal ou certidão do escrivão, da qual conste a página do jornal com a data da publicação. Artigo 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva nos termos do disposto no artigo 312. Artigo 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. Artigo 368. Estando o acusado no estrangeiro em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento. Artigo 369. As citações que houverem de ser feitas em legações estrangeiras serão efetuadas mediante carta rogatória. Capítulo 2. Das intimações. Artigo 370. Nas intimações dos acusados, das testemunhas e demais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato, será observado, no que for aplicável, o disposto no capítulo anterior. Parágrafo 1º. A intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado. Parágrafo 2º. Caso não haja órgão de publicação dos atos judiciais na comarca, a intimação far-se-á diretamente pelo escrivão, por mandado ou via postal, com comprovante de recebimento ou por qualquer outro meio idôneo.
Parágrafo 3º. A intimação pessoal feita pelo escrivão dispensará a aplicação a que alude o parágrafo 1º. Parágrafo 4º. A intimação do Ministério Público e do defensor nomeado será pessoal. Artigo 371. Será admissível a intimação por despacho na petição em que for requerida, observado o disposto no artigo 357. Artigo 372. Adiada por qualquer motivo a instrução criminal, o juiz marcará desde logo, na presença das partes e testemunhas, dia e hora para seu prosseguimento, do que se lavrará termo nos autos. Livro 2. Dos processos em espécie. Título 1. Do processo comum. Capítulo 1. Da instrução criminal. Artigo 394. O procedimento será comum ou especial. Parágrafo 1º. O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo. Ordinário quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada for igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Sumário quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada seja inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Sumaríssimo para as infrações penais de menor potencial ofensivo na forma da lei. Parágrafo 2º. Aplica-se a todos os processos o procedimento comum, salvo disposições em contrário deste Código ou de lei especial. Parágrafo 3º. Nos processos de competência do Tribunal do Júri, o procedimento observará as disposições estabelecidas nos artigos 406 a 497 deste Código. Parágrafo 4º. As disposições dos artigos 395 a 398 deste Código aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados neste Código. Parágrafo 5º. Aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos especial, sumário e sumaríssimo as disposições do procedimento ordinário. Artigo 394-A. Os processos que apurem a prática de crime hediondo terão prioridade de tramitação em todas as instâncias. Artigo 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal ou faltar justa causa para o exercício da ação penal. Artigo 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Artigo 396-A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Parágrafo 1º. A exceção será processada em apartado nos termos dos artigos 95 a 112 deste Código. Parágrafo 2º. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 dias. Artigo 397. Após o cumprimento do disposto no artigo 396-A e parágrafos deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato, a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade, que o fato narrado evidentemente não constitui crime ou extinta a punibilidade do agente. Artigo 399.
Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do assistente. Parágrafo 1º. O acusado preso será requisitado para comparecer ao interrogatório, devendo o poder público providenciar sua apresentação. Parágrafo 2º. O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. Artigo 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa nesta ordem, ressalvado o disposto no artigo 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acariações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado. Parágrafo 1º. As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Parágrafo 2º. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento das partes. Artigo 401. Na instrução, poderão ser inquiridas até 8 testemunhas, arroladas pela acusação, e 8 pela defesa. Parágrafo 1º. Nesse número, não se compreendem as que não prestem compromisso e as referidas. Parágrafo 2º. A parte poderá desistir da inquirição de qualquer das testemunhas arroladas, ressalvado o disposto no artigo 209 deste Código. Artigo 402. Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente, e a seguir o acusado, poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Artigo 403. Não havendo requerimento de diligências, ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10, proferindo o juiz a seguir a sentença. Parágrafo 1º. Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual. Parágrafo 2º. Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação desse, serão concedidos 10 minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa. Parágrafo 3º. O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias sucessivamente para a apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10 dias para proferir a sentença. Artigo 404. Ordenado diligência considerada imprescindível de ofício ou a requerimento da parte, a audiência será concluída sem as alegações finais. Parágrafo único. Realizada em seguida a diligência determinada, as partes apresentarão no prazo sucessivo de 5 dias suas alegações finais, por memorial, e no prazo de 10 dias o juiz proferirá a sentença. Artigo 405. Do ocorrido em audiência, será lavrado termo em livro próprio, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes nela ocorridos. Parágrafo 1º. Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinada a obter maior fidelidade das informações. Parágrafo 2º. No caso de registro por meio audiovisual, será encaminhado às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição. Capítulo 2. Do procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri. Seção 1. Da acusação e da instrução preliminar. Artigo 406. O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Parágrafo 1º.
O prazo previsto no caput deste artigo será contado a partir do efetivo cumprimento do mandado ou do comparecimento em juízo do acusado ou de defensor constituído, no caso de citação inválida ou por edital. Parágrafo 2º. A acusação deverá arrolar testemunhas até o máximo de 8 na denúncia ou na queixa. Parágrafo 3º. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Artigo 407. As exceções serão processadas em apartado nos termos dos artigos 95 a 112 deste Código. Artigo 408. Não apresentada a resposta no prazo legal, o juiz nomeará defensor para oferecê-la em até 10 dias, concedendo-lhe vista dos autos. Artigo 409. Apresentada a defesa, o juiz ouvirá o Ministério Público ou o querelante sobre preliminares e documentos em 5 dias. Artigo 410. O juiz determinará a inquirição das testemunhas e a realização das diligências requeridas pelas partes no prazo máximo de 10 dias. Artigo 411. Na audiência de instrução, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acariações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado e procedendo-se o debate. Parágrafo 1º. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento e de deferimento pelo juiz. Parágrafo 2º. As provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Parágrafo 3º. Encerrada a instrução probatória, observar-se-á, se for o caso, o disposto no artigo 384 deste Código. Parágrafo 4º. As alegações serão orais, concedendo-se a palavra respectivamente à acusação e à defesa pelo prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10. Parágrafo 5º. Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a acusação e a defesa de cada um deles será individual. Parágrafo 6º. Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação deste, serão concedidos 10 minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa. Parágrafo 7º. Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova faltante, determinando o juiz a condução coercitiva de quem deva comparecer. Parágrafo 8º. A testemunha que comparecer será inquirida independentemente da suspensão da audiência, observada em qualquer caso a ordem estabelecida no caput deste artigo. Parágrafo 9º. Encerrados os debates, o juiz proferirá a sua decisão ou o fará em 10 dias, ordenando que os autos para isso lhe sejam conclusos. Artigo 412. O procedimento será concluído no prazo máximo de 90 dias. Seção 2. Da pronúncia, da impronúncia e da absolvição sumária. Artigo 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Parágrafo 1º. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Parágrafo 2º. Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para concessão ou manutenção da liberdade provisória. Parágrafo 3º. O juiz decidirá motivadamente
no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade de decretação da prisão ou imposição de quaisquer medidas previstas no título 9 do livro 1 deste Código. Artigo 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado. Parágrafo único. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova. Artigo 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado quando: provada a inexistência do fato, provado não ser ele o autor ou participe do fato, o fato não constituir infração penal, demonstrada a causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso 4 do caput deste artigo ao caso de inimputabilidade prevista no caput do artigo 26 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, salvo quando esta for a única tese defensiva. Artigo 416. Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária, caberá apelação. Artigo 417. Se houver indícios de autoria ou de participação de outras pessoas não incluídas na acusação, o juiz, ao pronunciar ou impronunciar o acusado, determinará o retorno dos autos ao Ministério Público por 15 dias, aplicável no que couber o artigo 80 deste Código. Artigo 418. O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o acusado fique sujeito à pena mais grave. Artigo 419. Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no parágrafo 1º do artigo 74 deste Código e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja. Parágrafo único. Remetidos os autos do processo a outro juiz, à disposição deste ficará o acusado preso. Artigo 420. A intimação da decisão de pronúncia será feita pessoalmente ao acusado, ao defensor nomeado e ao Ministério Público. Ao defensor constituído, ao querelante e ao assistente do Ministério Público, na forma do disposto no parágrafo 1º do artigo 370 deste Código. Parágrafo único. Será intimado por edital o acusado solto que não for encontrado. Artigo 421. Preclusa a decisão de pronúncia, os autos serão encaminhados ao juiz presidente do Tribunal do Júri. Parágrafo 1º. Ainda que preclusa a decisão de pronúncia, havendo circunstância superveniente que altere a classificação do crime, o juiz ordenará a remessa dos autos ao Ministério Público. Parágrafo 2º. Em seguida, os autos serão conclusos ao juiz para decisão. Seção 3. Da preparação do processo para julgamento em plenário. Artigo 422. Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante no caso de queixa e do defensor para no prazo de 5 dias apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência. Artigo 423. Deliberando sobre os requerimentos de provas a serem produzidas ou exibidas no plenário do júri e adotadas as providências devidas, o juiz presidente ordenará as diligências necessárias para sanar qualquer nulidade ou esclarecer fato que interesse ao julgamento da causa. Fará relatório sucinto do processo, determinando sua inclusão em pauta da reunião do Tribunal do Júri. Artigo 424. Quando a lei local de organização judiciária
não atribuir ao presidente do tribunal do júri o preparo para julgamento, o juiz competente remeter-lhe-á os autos do processo preparado até 5 dias antes do sorteio a que se refere o artigo 433 deste Código. Parágrafo único. Deverão ser remetidos também os processos preparados até o encerramento da reunião para a realização de julgamento. Seção 4. Do alistamento dos jurados. Artigo 425. Anualmente serão alistados pelo presidente do Tribunal do Júri de 800 a 1.500 jurados nas comarcas de mais de 1 milhão de habitantes, de 300 a 700 nas comarcas de mais de 100.000 habitantes e de 80 a 400 nas comarcas de menor população. Parágrafo 1º. Nas comarcas onde for necessário, poderá ser aumentado o número de jurados e ainda organizada a lista de suplentes, depositadas as cédulas em urna especial com as cautelas mencionadas na parte final do parágrafo 3º do artigo 426 deste Código. Parágrafo 2º. O juiz presidente requisitará às autoridades locais, associações de classe e de bairro, entidades associativas e culturais, instituições de ensino em geral, universidades, sindicatos, repartições públicas e outros núcleos comunitários a indicação de pessoas que reúnam as condições para exercer a função de jurado. Artigo 426. A lista geral dos jurados, com indicação das respectivas profissões, será publicada pela imprensa até o dia 10 de outubro de cada ano e divulgada em editais afixados à porta do Tribunal do Júri. Parágrafo 1º. A lista poderá ser alterada de ofício ou mediante reclamação de qualquer do povo ao juiz presidente até o dia 10 de novembro, data de sua publicação definitiva. Parágrafo 2º. Juntamente com a lista, serão transcritos os artigos 436 a 446 deste Código. Parágrafo 3º. Os nomes e endereços dos alistados em cartões iguais, após serem verificados na presença do Ministério Público, de advogado indicado pela seção local da Ordem dos Advogados do Brasil e de defensor indicado pelas defensorias públicas competentes, permanecerão guardados em urna fechada à chave, sob a responsabilidade do juiz presidente. Parágrafo 4º. O jurado que tiver integrado o conselho de sentença nos 12 meses que antecederem a publicação da lista geral, fica dela excluído. Parágrafo 5º. Anualmente, a lista geral de jurados será obrigatoriamente completada.